ser alvo da maior campanha persecutória a um político da qual se tem notícia no país, de encarceramento por 580 dias em razão de fraude processual na justiça conduzida pelo juiz Sérgio Moro, e de estar censurado há cerca de 2 anos e meio na televisão aberta, principal meio de comunicação no país, porque a gente sabe que internet, pelo menos metade da população do Brasil não tem acesso à internet, então o grande meio de comunicação neste país é a televisão aberta, que, por fatores imagináveis, mantém o presidente Lula fora desse meio de comunicação há 2 anos e meio, enquanto o Bolsonaro ele está todo dia fazendo campanha na televisão, com forte cobertura na sua estratégia. O Lula, apesar de tudo isso, ele é o político que tem nas mãos a possibilidade de alterar o quadro em 2022, o quadro político no país, de várias formas. Se ele disputar a eleição, se ele não disputar a eleição, se ele apoiar alguém, tudo passa, a sucessão presidencial, o futuro desse país continua na mão de Luiz Inácio Lula da Silva, e é a ele, então, que eu gostaria de passar a palavra para as considerações dele, só lembrando, antes disso, que nós temos hoje aqui a minha colega, Meire Cavalcante, co-editora do Blog da Cidadania, que vai participar da entrevista. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Meire. Eduardo, primeiro é um prazer imenso poder estar conversando contigo nessa tarde dessa quarta-feira, quando nós vamos ter 1h30 de debate entre nós dois e mais a Meire, e mais as pessoas que estão acompanhando o Bloco Cidadania. Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet, te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu, sabe, no serviço que você fazia antes de se tornar personalidade, sabe, perseguida pela polícia ou pelo pessoal da Lava Jato. E estou à inteira disposição. Então, eu queria que a primeira pergunta fosse da minha colega Meire. Em seguida, eu vou passar a pergunta de uma espectadora, de uma pessoa que é membro do canal, uma jornalista que está expatriada, sediada lá em Montevidéu, e que faz uma pergunta muito interessante para o senhor, e depois aí eu vou fazer a minha primeira pergunta. Então, a bola está com você, Meire. O que está acontecendo com o Brasil, né? Essa polarização política o senhor acha que está revelando uma parte do povo que tem essa tendência sombria, né? Da maldade, né? De desdenhar das coisas que são gravíssimas? É uma grande tragédia, são mais de 140 mil mortos, né? Ou a gente sempre foi isso, ou a gente está vivendo uma contaminação, né, do ódio, enfim. Gostaria de iniciar a nossa conversa por aí. Ou seja, é o tipo de gente que jamais deveria ter chegado à presidência da República. A segunda coisa é que, no Brasil, o Bolsonaro tem um mérito. Qual é o mérito do Bolsonaro? Ele fez ressurgir aquelas pessoas que tinham medo de ser o que eram. Fascistas não se apresentavam nos debates, nazistas não se apresentavam nos debates, milicianos não se apresentavam no debate, ou seja, esses fanáticos grosseiros que agridem, que falam palavrão, que batem nas pessoas no restaurante, que ofende quem é contra, sabe, que bate negro, que bate em pobre que está dormindo na calçada, essa gente que não gosta de nordestino, ele fez essas pessoas ressurgirem, sabe, do mundo obscuro e deu cidadania para essa gente. Presidente, na verdade, a minha dúvida ela é uma preocupação, né? Eu tenho militado, milito desde os 15 anos pela esquerda e desde que vim aqui para o Uruguai, estou com o pessoal do Frente Amplio, já participei das presidenciais, das municipais.
E eu tenho observado, tanto aqui quanto no Brasil e em muitos outros lugares, nós estamos tendo uma evasão muito grande de jovens para a direita. E, não sei, eu imagino que talvez isso seja fruto deles terem nascido já com alguns direitos mais estruturados, né, alguns direitos conquistados, e talvez não entendam que esses direitos também precisam ser mantidos. Então, a minha dúvida é se há alguma proposta, o que você pensa sobre isso, né, como a gente poderia resgatar esses jovens, como a gente poderia trazer para eles essa consciência de que é necessária a luta diária e que é necessário manter os direitos, porque, infelizmente, não conquistamos as coisas para sempre e uma canetada pode matar tudo que a gente já conquistou nos últimos anos, né? Então, fica aí, essa é a minha dúvida. Muito obrigada. Eu acho que as conquistas que o povo uruguai teve, as conquistas que o povo brasileiro teve, muitas delas poderão ir sendo tiradas, sabe, do calendário legislativo dos países. Aqui no Brasil, por exemplo, estão tentando acabar com muitas coisas que nós conquistamos, ou seja, os direitos dos trabalhadores, a estrutura sindical brasileira, que é coisa que vem da década de 40, eles estão desmontando quase tudo. Os direitos dos trabalhadores que nós conquistamos no meu governo, eles estão tentando desmontar quase tudo isso, e talvez no Uruguai aconteça a mesma coisa. Agora, o que nós temos que ter consciência? Nós temos que ter consciência que faz parte do processo democrático, ou seja, lamentavelmente, quanto mais ignorante é o povo de um país, mais desastroso é a mudança de governo. Ou seja, você pode ter um governo de direita que ganha as eleições no lugar e ele mantém tudo aquilo que é conquista do povo, sabe, do seu país intacto. E vai discutir novas políticas, quem sabe novos avanços, mas não vai tirar aquilo que o povo conquistou. Nos países mais atrasados, ou seja, a coisa mais habitual é um presidente desmontar aquilo que o outro fez. Você vai desmontando. No caso do Bolsonaro aqui no Brasil, o desmonte é total. O senhor se disporia a disputar a eleição de 2022 se for um reclamo da sociedade e se o senhor recuperar os seus direitos políticos, que esse é um segundo assunto que eu queria fazer uma pergunta bem específica, então eu lhe passo aí a bola para a gente saber disso, né, presidente? Eduardo, se eu for responder direto para você, o meu medo é que amanhã algum jornalista diga o seguinte: Lula diz a Eduardo Guimarães que é candidato a presidente da República. Porque o Brasil não pode eleger alguém que não tenha compromisso com a democracia, não pode eleger alguém que não tenha compromisso com o povo trabalhador, não pode eleger alguém que não respeita o papel da mulher da sociedade, não pode eleger alguém que não respeita a questão ambiental, não pode eleger alguém que não respeite a negritude do nosso povo, não pode eleger alguém que não respeita os princípios elementares da democracia. Sabe, não pode eleger alguém que não seja civilizado. E o Bolsonaro não é civilizado. Então, eu vou estar pronto para a briga. Olha, se chegar no momento, eu tiver com saúde, sabe? Hoje eu digo para todo mundo que eu tenho 75 anos de idade, tenho energia de 30 e tenho tesão política de 20. Se eu continuar assim até lá, sabe? Quem sabe, e for necessário, eu farei qualquer coisa para não deixar o Bolsonaro. Eu acho que o público agora ouviu o que queria, né, Edu? Presidente, quando o senhor cita essa série de avanços que a gente teve aqui no país, né, e que impactou a vida de milhões de brasileiros, e a gente vê como está o cenário político, né, e esses anos de massacre que o senhor também mencionou ao longo de 10 anos nas mídias, né, vem à tona uma discussão sobre como criar estratégias para politizar a população. Eu sei que tem uma forte contribuição aí da desinformação, né, ou de uma informação tendenciosa, enfim. A gente sabe o papel da mídia, né, nesse contexto, mas do ponto de vista do partido, né, da militância, da esquerda, a gente tinha uma efervescência, né, nos anos 80. Como que a gente poderia recuperar essa militância, né, esse engajamento político e também o
o PT voltando ao governo, né, se existem planos, né, como seriam as estratégias, quais estratégias a gente podia pensar aí para frente para politizar a população? Esse é o melhor remédio contra a fake news e contra golpe de Estado, né? Ao invés de você desacreditar na política, quando você não acreditar mais em ninguém, não tem nenhum político que você acredite, entre você na política. Porque o político bom que você quer pode estar dentro de você, não dentro de mim. Então, ao invés de ficar fora cobrando, xingando, no bar tomando cerveja, tomando uísque, tomando vodka, tomando não sei o quê, falando mal dos políticos, entre na política. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o senhor nutre algum rancor para o Sérgio Moro, que começa a viver um ocaso, pelo menos político, né? Sérgio Moro não é mais super-homem. Em segundo lugar, como o senhor vê as suas chances de recuperar os seus direitos políticos para, eventualmente, se for extremamente necessário, o senhor socorrer o Brasil em 2022? Eduardo, você sabe que eu não tenho rancor. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Eu não sou um homem de guardar rancor. Eu, às vezes, digo que a minha raiva ela não dura 5 minutos. O que vai acontecer agora? Eu estou, como você sabe, muito animado. Eu quero recuperar meus direitos políticos, porque eu não posso ser vítima de uma mentira eterna nesse país. Sabe, meus advogados estão fazendo o trabalho que tem que fazer. Eu estou à disposição deles. Eu não tenho esse problema se vai votar o Celso de Mello, se não vai votar, se vai entrar alguém. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte: eu só quero que as pessoas leiam, me condenem, me absolvam em função, sabe, do processo, em função das provas. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E por isso que eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que eles não estão tranquilos como eu, sabe, porque um já tirou, sabe, o dele da reta, já saiu do governo, o outro já tirou o dele do Ministério Público, já se afastou. Ou seja, eu estou aqui. Ou seja, eu estou aqui. Inclusive, tudo que eu adoraria era ter um debate. Eu, Moro e Dallagnol. Sabe? Poderia ser na universidade qualquer que eles escolham, no público que eles quiserem. Seria bom se fosse no Jornal Nacional. Naquele momento da solidariedade do Jornal Nacional, fazer um debatezinho para a gente poder provar quem é mentiroso, quem é canalha, quem é honesto, quem é mais brasileiro. É só isso. No mais, meu querido, no mais é o seguinte: olha, vamos viver a vida, que a vida é boa, sabe? E vale a pena ser vivida. 1 minuto para o ódio e 365 minutos para o amor, para a paz, sabe? Para a bondade. Eu acho que a coisa mais extraordinária é você ser bom. Ser bom custa barato, ser bom é saudável e ser solidário, além de ser saudável, é estimulante. É isso que eu penso, querido.